1 Coríntios capítulo 15. Vamos fazer a leitura nesta noite do verso 1 ao verso 11. Ok? A palavra do Senhor Deus diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça está para comigo, para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creem. Amém. Deus abençoe nesta noite da nossa meditação. Eu terminei a semana antes das férias, falando um pouquinho sobre 1 Coríntios 14. E até 1 Coríntios 14 ali nós vimos uma ênfase do apóstolo Paulo sobre o culto com ordem e decência. Ok? Agora o apóstolo Paulo para um pouco de conversar sobre o culto, como o culto deve ser. E o apóstolo Paulo vai tratar um assunto muito importante. Havia um problema teológico entre os coríntios. E o problema teológico entre os coríntios estava com relação à ressurreição do corpo. Muitos ali na igreja já não acreditavam que após a sua morte eles iriam ressuscitar no corpo. Haviam várias e várias heresias a respeito de ressurreição. Uma delas era do judaísmo. Os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus achavam que morreu, acabou. A carne fica depositada na terra, o espírito e a alma vão para com Deus, e nós viveríamos eternamente no espírito. Já os fariseus acreditavam na ressurreição. E então havia sempre uma discussão entre fariseus e saduceus sobre o tema ressurreição. Se a gente pensar que Corinto está envolvida de vários e vários deuses, vários e vários templos, todos eles, ou quase todos eles, com certeza, tinham uma definição sobre ressurreição. O brasileiro, nós somos como brasileiro, nós evangélicos não, mas o povo brasileiro, embora seja católico nominalmente, ele é muito influenciado pelo espiritismo. E o espiritismo,
eles confundem ressurreição com encarnação ou reencarnação. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada, uma coisa com a outra. Reencarnação é algo que dizem os espíritas, que uma mesma pessoa, ela nasce em corpos diferentes durante toda a sua peregrinação. Então, você está aqui hoje vivendo no ano 2016, mas em 1600 e alguma coisa, você pode ter sido uma outra pessoa, em 1700 uma outra, em 1800 uma outra, e assim por diante, até o dia que você vai chegar na sua última reencarnação, e você vai atingir a sua perfeição, e então você vai se unir a Deus no nosso lar. Quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. A ressurreição é a teologia e é a ação que as Escrituras dizem que vai acontecer com todo ser humano. Todos os seres humanos irão ressuscitar. Todo mundo. Então, se você pegar desde o primeiro ser humano até o último ser humano, todos eles irão ressuscitar. Em Daniel, capítulo 12, Daniel diz que haverá a ressurreição. E a ressurreição será uns para a glória eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então todo ser humano irá novamente voltar à vida, voltar ao seu corpo e voltar à história que escreveu. Por isso, em Hebreus capítulo 9, Paulo diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Por isso que a reencarnação é uma mentira. Porque se a pessoa reencarnasse, ela teria que prestar contas diante de Deus por várias e várias vidas. Então você imagina que numa vida ela podia ser mais ou menos justa, na outra vida ela podia ser um Adolf Hitler, e na outra reencarnação uma Teresa de Calcutá. A bagunça que ia dar com os anjos no céu procurando saber qual vida se apresenta diante de Deus. A ressurreição se dará no último dia, onde todos os seres humanos ressuscitarão e estarão presentes diante do trono de Deus. Corinto estava tendo uma heresia sobre a questão de: será que vamos ressuscitar mesmo? Será que isso aí não é uma palavra metafórica? Será que quando Jesus falou sobre a ressurreição, ele não estava querendo falar, na verdade, só sobre a ressurreição dele? E outros ainda diziam: Jesus não ressuscitou. Jesus, na verdade, ele viveu só em espírito. E como ele não era carne, ele não morreu. E como ele não morreu, logo ele não ressuscitou. Então toda essa bagunça teológica estava dentro da igreja de Corinto. E Paulo agora vai fazer uma recapitulação do Evangelho, para então mostrar aos coríntios como eles deveriam permanecer na fé. O que eu quero anunciar então aqui nessa noite, que eu quero falar para vocês um pouco, é sobre o tema: o Evangelho que preguei. É isso que Paulo fala quando ele começa o capítulo 15. Ele vai dizer aos coríntios: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Paulo esteve entre os coríntios por mais de ano, pregou, ganhou muitas vidas ali para Cristo, discipulou, ensinou, pregou nos cultos, era professor da escola bíblica dominical da igreja de Corinto. Paulo ensinou muito aquela igreja,
E alguns anos depois, essa igreja está sendo destruída por um ensino que não tem base nas escrituras. Uma mentira que as pessoas estavam falando por ali. Que evangelho é esse que o apóstolo Paulo pregou? É isso que eu queria que você visse comigo nesta noite. Primeira coisa, Paulo vai dizer no versículo 2: por esse evangelho vocês são salvos. Paulo vai relembrar a coisa mais importante do evangelho, irmão. A coisa mais importante do evangelho é que ele salva. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gentios. A palavra de Deus é clara quando ela diz para nós que não há um outro meio do homem chegar a Deus, a não ser por meio do evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, o que Paulo primeiramente coloca na cabeça dos coríntios de novo é: gente, eu vou explicar sobre ressurreição para vocês, mas primeiramente eu quero que vocês relembrem o evangelho que eu preguei para vocês. Esse evangelho consiste em que só através deles vocês podem ser salvos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não pode ser trocado por nenhuma outra coisa. E ele mostra como se pode perceber a salvação na vida de uma pessoa. Como nós poderíamos pensar ali naquela igreja de Corinto, como as pessoas ali mostravam ser salvos, os frutos de uma pessoa salva. Você pode pensar em muitas coisas. O que mostra que uma pessoa é salva? Se você acha que o que mostra uma pessoa ser salva é o uso ela ter vários dons e talentos, está enganado. Por que você está enganado? Porque Jesus disse aos discípulos que naquele dia, que todos vão comparecer diante dele, eles vão vir diante dele muitas pessoas dizendo assim: Senhor, Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos isso e aquilo, operamos milagres e prodígios. Jesus olhará para eles e dirá: não os conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Então, a manifestação de dons não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa salva no Senhor. Não é isso. A Bíblia diz na Apocalipse que nos últimos tempos o diabo fará grandes milagres e prodígios para enganar as pessoas. Inclusive, diz lá em Apocalipse que ele vai fazer uma estátua andar e falar. Alguém aqui já viu uma estátua andar e falar? Não sei, em filme de Hollywood? Mas o diabo terá o poder para fazer tantos milagres ao ponto de fazer uma estátua andar e falar. Eu não sei se é a estátua da liberdade, mas aqui, né? Ele vai fazer. Deus vai dar autoridade para ele fazer. Ele vai enganar ainda mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, se não me engano, diz que já está agora, nos nossos dias, a manifestação e o espírito do erro para enganar as pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque lá, pastor, tem esse milagre. Porque lá, pastor, tem aquilo lá. O homem ora e cai não sei o que do céu. O outro faz isso, o outro faz aquilo. Certa vez chegaram para Jesus e disseram: nós vamos crer no Senhor, mas nós queremos ver sinais e maravilhas. Jesus disse: só um sinal lhe será dado. O sinal de Jonas. Sabe qual é o sinal de Jonas? Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, o Senhor ficaria 3 dias sepultado. Mas então ele ressuscitaria. O maior sinal que as pessoas podem ter é o Evangelho do nosso Senhor.
Esse é o sinal que Jesus quis. Paulo diz: como que você pode perceber se você é uma pessoa salva? Como eu posso perceber se uma outra pessoa é ou não salva? Paulo é claro, ele diz: se é que vocês estão apegados firmemente. Sabe o que indica que uma pessoa é salva? Qual é a qualidade? A qualidade do salvo é a sua permanência no Evangelho do nosso Senhor Jesus. É isso que demonstra a sua salvação, o seu crescimento espiritual, a sua dedicação a Cristo, a sua dedicação à igreja. É assim que nós percebemos uma pessoa salva. Eu já tenho dito aqui várias vezes para vocês, irmãos, que no Evangelho, muitas vezes, aliás sempre, o importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Jesus várias vezes ensinou sobre isso. Ele contou a história de 10 mulheres virgens. 5 dessas mulheres eram mulheres espertas, eram mulheres valorosas, e 5 dessas mulheres eram mulheres loucas, eram mulheres sem juízo, e elas foram para o casamento, mas até chegar ao casamento eram muitos dias, a estrada era longa, e como não sabia que hora vinha o noivo, elas levavam na sua mão lamparinas, e para esperar o noivo, as bolas de cabeça, além da lamparinazinha acesa na mão, levavam junto consigo 1 litro de óleo, para continuar botando fogo na lamparina. Quantos dias o noivo vai se atrasar? Nós não sabemos. Então vamos levar. Mas 5 dessas levaram só a lamparinazinha, ficaram mais preocupadas em se arrumar, talvez, ficaram preocupados em não ter trabalho. E a Bíblia conta essa história para nos ensinar uma coisa: o noivo veio, e no dia que o noivo veio, ele veio de madrugada, e as 5 não tinham mais óleo para acender a lamparina. E elas disseram para o noivo: espere, nós vamos até o mercado para comprar óleo para as nossas lamparinas. E o noivo disse: não posso esperar. 5 foram para o casamento com o noivo, e 5 perderam a oportunidade de andar com o Senhor. O importante é como você vai terminar a sua caminhada cristã. Tem gente que começa, oh glória, aleluia, tudo para ele é Deus, Deus é maravilha, vai na igreja, se tiver culto, segunda a segunda, ele está lá. Passa um ano, vai lá embaixo. Passa 2 anos, vira estagiário na igreja, né? Só vem de mês em mês. Daqui a pouco ele começa a se envolver com as coisas deste mundo, começa a pecar novamente, começa a se deixar levar. E muitos irmãos que ouviram o Evangelho já não se encontram mais ao lado de Cristo. Sabe qual é a marca do salvo? Paulo diz: vocês estão apegados firmemente. Firmemente. A perguntinha para você: e aí? Você está apegado firmemente no Evangelho? Como diz o outro, estou com Jesus e não abro. Ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que está essa relação sua com Deus? Porque o salvo, ele se empenha no Evangelho. O salvo,
cresce espiritualmente. O salvo se dedica a Cristo. O salvo se dedica ao reino do Senhor e à igreja. Nós cantamos uma música aqui, eu estava pensando na letra, teve uma hora que deu até medo de cantar. Faz o seu arado passar na minha vida. Quero te servir. Estou disposto. Irmãos, será que a gente canta isso realmente de coração? Você está disposto do arado de Deus passar na tua vida? Você realmente quer que Deus trabalhe no seu interior, tire os espinhos e faça você uma terra boa, árida? Porque pode não ser fácil. Aliás, nunca é. Nunca é. Então nós cantamos e muitas vezes temos dificuldade em prosseguir amando e servindo ao nosso Senhor Jesus. Paulo diz no evangelho que eu preguei, esse evangelho, vocês estão apegados nele, firmes. Se falar mal de crente, eu não estou nem aí, eu sou crente. Tem crente que fala, eu sou crente, começa a falar mal do crente. Na verdade, eu não sou crente, eu sou presbiteriano. Aí já muda de figura. Eu sou batista, sou cristão evangélico. Como é que é a sua relação com Deus? Você está realmente apegado firmemente no evangelho do Senhor Jesus? Segunda coisa que Paulo diz nesse texto que é importante, esse evangelho que Paulo pregou lá, esse evangelho que vocês ouvem aqui na igreja, esse evangelho está baseado, irmãos, nas Escrituras. O evangelho não é fruto da mente de nenhum homem. O evangelho não é fruto da mente de nenhum líder espiritual, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, sei lá, arcanjo que tem por aí agora, pai espiritual, padre, papa. O evangelho está baseado nas Escrituras. O evangelho está há 2000 anos mudando o rumo de vidas. O evangelho está há 2000 anos influenciando pessoas a amarem ao Senhor. O evangelho está, irmãos, ele está aberto, acessível a qualquer pessoa. Hoje, no mundo da informática, então, pesquisa lá no Google, ao invés de ficar pesquisando só bobagem no Google, você vai lá, abre o Google e coloca assim, versões da Bíblia. O evangelho está lá para qualquer um. Então Paulo diz, esse evangelho que eu preguei para vocês está baseado nas Escrituras. E o que ele diz? Na onde ele diz isso? No verso 3 e 4. O que o evangelho é? Irmãos, o evangelho é simples. O evangelho é para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nação, de qualquer língua, entender. Ele é simples. A maioria das pessoas, quando entendem o evangelho, olham para nós e dizem assim, só isso? Eu só preciso dizer sim. Muitas pessoas não querem o evangelho, sabe por quê? Porque acham o evangelho muito fácil. É muito fácil. A maioria das pessoas, sabe o que elas querem? Pagar alguma coisa para agradar a Deus. Você precisa responder a Deus em fé. Só. Não preciso andar 2.000 quilômetros lá, para ir lá no Padincis, no Nordeste, no Juazeiro. Não precisa. Eu não preciso ir uma vez por ano à Meca, naquela loucura, andar lá e tacar pedra na pedra da caixa do capeta lá, nos muçulmanos. Não precisa. E eu não preciso fazer boas doações, boas ações, ajudar a velhinha a atravessar a rua,
dar comida para o pobre? Eu não preciso fazer isso para agradar a Deus? Não, não precisa. O que você precisa? Paulo diz, nós somos salvos pela graça, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu preciso? Eu preciso crer que Deus me deu um presente chamado Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. O que é o Evangelho? Está aí, Paulo explica para nós no versículo 3: pois primeiramente lhes transmitiu o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quem morreu? Jesus. Quem pagou o preço? Jesus. Quem foi traspassado? Jesus. O que eu tenho que fazer? Ele já fez. Quando ele foi à cruz, ele disse: está pago. Tetelestai, está pago, está consumado. O plano de Deus em enviar o seu Filho, em morrer, em ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João 1,29, aconteceu. A profecia de Isaías, capítulo 53, aconteceu, no versículos 5 ao 7. Quem é este? Ele foi traspassado pelas nossas feridas. Ele levou sobre si as nossas dores. O que é o Evangelho do Senhor? Paulo diz: o Evangelho é este: Cristo morreu pelos nossos pecados. E quem diz isso? Deus. Por quê? Porque Paulo continua: segundo as Escrituras. Quem é que diz que Jesus morreu para salvar o ser humano? Algum homem? Não. O próprio Deus. Quem diz? O que é mais o Evangelho? Paulo diz: e ele foi sepultado. Como assim, pastor? A ideia do Evangelho é provar que Jesus morreu. Mateus 27, do versículo 57 ao 60, diz lá: vendo que Jesus não tinha mais vida, tiraram da cruz. Veio um homem rico, falou: deixa comigo que eu vou enterrar. Levou Jesus, colocou ele numa tumba, numa sepultura, rolou uma grande pedra sobre ele, e ali estava a lápide: aqui jaz Jesus Cristo de Nazaré. Cristo foi sepultado. Ninguém roubou seu corpo. Ele não fingiu de morto. Ele não teve uma morte cientificamente comprovada lá, que 4 horas o cara finge que morre e depois de 4 horas o cara finge que vive. Já viu essa? Depois ele acordou e ele foi morar na Índia, casou com Maria Madalena, teve uma penca de filho. Jesus Cristo morreu e ele foi sepultado. A grande questão e a grande evidência da morte, irmão, é a hora do enterro. O velório, está todo mundo ali ainda. Mas quando a pessoa desce a cova, não há mais saída. Mas para Jesus outro. Porque o Evangelho diz que ele foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Jesus não reencarnou, irmão. Jesus não veio em outra pessoa. Jesus assumiu de novo a sua vida, porque ainda em vida ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego e eu a retomo. Porque Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, esse Evangelho, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é um profetinho, irmão. Ele não é um bom homem. Ele não é um coitadinho. Ele não é um líder fanático. Ele não foi um líder do PCU, do PSTU, não, um revolucionário.
Ele é o Emanuel, o Deus entre nós, o encarnado, que veio para pagar o preço que eu e você não podíamos pagar. Agradar a Deus com o sacrifício perfeito. Cristo ressuscitou. As Escrituras assim o dizem. E Paulo vai evidenciar. E ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é papo de homem, é o próprio Deus revelando o seu Evangelho. Terceira coisa que Paulo diz aos Coríntios sobre esse Evangelho: esse Evangelho, que vocês são salvos por meio dele, se permanecerem firmes, esse Evangelho que é baseado nas Escrituras, esse Evangelho é testificado pelas aparições de Cristo. Jesus ressuscitou e ele foi visto por várias e várias pessoas. Versículo 5 diz: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria destes ainda vive. Apareceu aos discípulos quando eles estavam com medo dentro de uma casa, e Tomé estava incrédulo. Jesus entra e diz: Tomé, eis aqui, olha as minhas feridas, põe aqui o dedo. Tomé se ajoelha e diz: Senhor meu e Rei meu. Jesus disse: Tomé, tu crestes porque viste? Bem-aventurados os que não verão, mas que crerão. Esse Evangelho é testificado porque Cristo apareceu. Ah, pastor, mas como é que eu vou acreditar que isso é verdade? Você acha que as pessoas morreriam por mentira? Esses homens que viram Jesus saíram pregando um Jesus ressuscitado, e a maioria deles foi calado com o martírio. E mesmo em face à morte diziam: eu creio no Cristo que morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E eu vi. E o apóstolo Paulo, escrevendo isso, disse: e ele também apareceu. Eu também vi o Senhor Jesus ressurreto na minha frente. Paulo está dizendo aos Coríntios: gente, eu estou escrevendo para vocês, eu vi. Como é que vocês podem agora não estar crendo mais nisso? Quarta e última coisa que eu quero ver nesse texto com vocês nessa noite: esse Evangelho pelo qual vocês são salvos, esse Evangelho que é baseado nas Escrituras, esse Evangelho que é testificado pelas aparições de Cristo, não a um, não a dois, mas a mais de 500 pessoas. Esse Evangelho é manifestado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo diz no versículo 9 ao 11: eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Diferente de uns líderes evangélicos hoje, não? O apóstolo Paulo nem queria ser chamado de apóstolo. Tem uns hoje que, se não chamar ele de pai, ele não responde. Interessante. Diferente o evangelho. Fecha aspas. Paulo continua: porque eu persegui a igreja. Mas no versículo 10 ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou.
A grande maravilha do Evangelho, quando nós vivemos, irmãos, é perceber dia após dia a ação e a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. É essa graça que impulsiona. Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todo mundo, mas não por mim, mas por causa da graça de Deus que se manifestou na minha vida. Paulo diz que é indigno de tão grande dádiva, mas que tanto ele como os demais que viram o Senhor ressurreto e testemunharam, só fizeram por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é a graça de Deus que atuou em Paulo, que fez dele o maior evangelista dos tempos bíblicos. É essa graça que continua se manifestando nos dias de hoje, na vida de cada um que crê neste Evangelho que as Escrituras proclamam. A graça de Deus alcança todos aqueles que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, agora está indignado. Como os coríntios puderam estarem assim esquecendo tão grande salvação? Queridos irmãos, não esqueçam a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Não esqueçam, porque é por meio do Evangelho que nós somos salvos. Esse Evangelho não veio por meio de homens, mas é baseado nas Escrituras. Esse Evangelho foi pregado, os seus primeiros pregadores deram a vida, porque tinham certeza, convicção, e viram o Senhor Jesus ressurreto. Esse Evangelho é manifestado, não por aquilo que você faz, não pelos seus atos, mas pelo poder da graça de Deus, na minha e na sua vida, e na vida de todo crente lavado e remido no sangue de Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte: assim como o apóstolo Paulo disse, lembrem-se do Evangelho que lhes preguei. Lembrem-se, todos os dias. Achei interessante que esses tempos eu li um artigo e um pastor dizia isso: os crentes precisam ouvir o Evangelho. Interessante, porque muitas vezes a gente acha que tem que pregar só para o ímpio. Mas ele dizia: os crentes precisam ouvir o Evangelho. É bom, irmãos, relembrarmos o Evangelho do Senhor. É por isso que Jesus deixou a ceia como uma ordenança, para que nós nunca nos esqueçamos do seu grande amor para conosco. Lembrem-se do Evangelho que lhes preguei, que está nas Escrituras. Ninguém inventou, não é fruto desta denominação, de nenhuma outra. É o Evangelho que está nas Escrituras. E por último, mantenham-se firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu sei que uma pessoa é salva? Simples. Ele está firmemente agarrado ao Evangelho do Senhor. O importante não é como você começou. O importante é como você vai terminar. Vamos orar? Quero dar a oportunidade
para você que está aqui nessa noite. Se você ainda não crê neste Evangelho, fale com o Senhor. Ele está aqui para te ouvir. Aonde você está mesmo, diga a Ele: Senhor, me ajuda. Entregue sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Talvez você já ouviu o Evangelho, mas tem vivido como se não vivesse o Evangelho. Quero convidá-lo a se arrepender nesta noite. Se apegue firmemente ao Evangelho. Não abra mão do Evangelho. Abra mão de tudo na sua vida, mas não abra mão do Evangelho. Confesse os seus pecados, deixe-os e firme os seus passos com Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia, mas sempre, Deus, faz o que o Senhor ordena que faça. Oro, Deus, pelo meu coração, pelo coração dos meus irmãos aqui nesta noite, que a esperança que está no Evangelho de Jesus possa ser novamente, ó Deus, acesa em nossos corações, para que possamos nos apegar firmemente ao Evangelho do Senhor. Nos abençoe, tem misericórdia de nós, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero lembrar os irmãos ainda sobre alguns assuntos, antes de encerrarmos o nosso culto nesta noite. Você recebeu o boletim? Alguém não recebeu? Faça sinal com as mãos e o dito entregue. Bem? A nossa agenda, irmãos, como eu disse aqui no começo, ela vai ser anunciada mais para frente. Nós estamos reestruturando a igreja. Então, lembrando dos ECOIs, após sair daqui, ponha seu nome se você quer participar de algum ECOI. Bom, os ECOIs, datas e horários serão anunciados no próximo domingo que estaremos aqui, no dia 14, tá? Nesse não, no outro, dia 14. Então nós queremos dizer as locais, as datas e os líderes dos pequenos grupos. Domingo, dia 7, já falei, em virtude do acampamento de carnaval, não haverá nem escola dominical, nem culto aqui, mas nós gostaríamos muito de ter vocês lá no lugar do acampamento conosco, neste dia, principalmente, se possível, para celebrarmos juntos ao Senhor. Bom, no domingo, dia 14, estamos de volta aqui. Temos a nossa EBD às 9 da manhã e depois o nosso culto de Santa Ceia, dia 14, às 19 horas aqui na igreja. E na sexta-feira, depois dia 19, temos encontro de homens e encontro de mulheres. Nós vamos tentar continuar na terceira sexta por enquanto, tá bom? Encontro de homens e mulheres aqui no templo, às 19h30. E no dia 20, principalmente para os líderes aí, reunião da MEAR, aqueles que puderem ir comigo, reunião da MEAR aqui na Igreja Cristã Evangélica do Vila Industrial, a partir das 8 da manhã. E também no dia 20 à noite temos o nosso pós-acampamento, 19h30, local a definir. Pode ser aqui na igreja, como pode ser também em Nazaré Paulista. Depois nós vamos ver isso. Na última sexta-feira do mês, dia 26, agende aí para você estar aqui conosco em oração, a nossa primeira vigília do ano, no dia 26, sexta-feira, às 9 horas da noite. Bom? E os adolescentes aí, no último sábado do mês, tem encontro da face, na igreja do Bosque dos Eucaliptos. Tá bom? Irmãos, nós fizemos um acampamento, estamos aí lutando para
concluir num preço muito baixo, R$100 para as pessoas passarem 4 dias ali acampadas, com café da manhã, almoço e jantar. Nós fizemos este preço baixo e nós precisamos então de algumas doações voluntárias dos irmãos. Então, se você puder, quiser doar, nós estamos pedindo arroz, feijão, macarrão, leite de caixinha, coisas assim que a gente vai usar muito ali no acampamento. Então, se você puder doar, traz para nós aqui na igreja, ou fala comigo, eu pego com você, até quarta-feira. Agora, se você já decidiu doar alguma coisa hoje, e não está com o produto em mãos, fala comigo depois do culto, pastor, eu vou doar tal coisa. Aí eu já tiro da relação. Nós estamos levantando doações aqui na nossa igreja, na igreja de Nazaré Paulista e na igreja Batista São José, que também irá conosco, tá bom? Então, é um pedido para aqueles que puderem. Uma novidade aí também, para aqueles que quiserem dar os seus dízimos e ofertas pelo banco, tem a conta aqui, agora eu coloquei o CNPJ, que também ajuda aqueles que querem fazer transferência, tá bom? Então, a maioria das pessoas, algumas pessoas da igreja já têm usado isso. Ao invés de trazer dinheiro em espécie, um cheque ou alguma coisa da igreja, faz transferência, traz só o comprovante, entrega aqui no momento dos dízimos e ofertas. Amém? Muito bem, nós queremos agradecer a Deus pelo culto desta noite e lembrar aqui que temos uma visita a Joyce, é isso? Joyce e Kevin? Joyce e o Kevin, meu filho, está lá embaixo. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Ok. Então, dito isso, nós vamos orar, encerrando o nosso culto.